Bom dia. Bom dia. Bem? Então, hoje, na aula passada falamos de latex, né, tintas à base de água, e hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre tinta à base de solvente, que é o caso do esmalte sintético, e também o esmalte sintético à base de água, tá? Vamos começar, como qualquer pintura, lembrando, preparar a superfície, né? Esmaltes são destinados a pintar materiais ferrosos, madeira, né? Materiais ferrosos, madeira, e então preparar a superfície. Primeiro você vai observar se o ferro está enferrujado, está brotando ferrugem ou não, né? É muito importante. Preparar lixamento, né? Lixar o ferro para receber a pintura. Então, primeiramente, você vai fazer o lixamento da superfície. Lembrando que é necessário, vamos supor, se é um ferro que já foi pintado, lixa, não é necessário remover totalmente a pintura que está anterior, né? Você pode lixar, dependendo do estado da pintura, você só para queimar o brilho da pintura para que ela receba a nova pintura. Se for um ferro novo, você vai lixar, aplicar um fundo, né? Toda pintura tem que ser aplicada um fundo antes. E fundo, nós temos, no caso, fundo para ferro, o Zarcão, e fundo para material não ferroso, que é o caso do galvanizado, nós temos o Galvite, tá? Então a gente vai falar aqui sobre o Zarcão. O Zarcão, como eu já disse, ele é um fundo, né? Você vai observar, se o ferro estiver enferrujado, é necessário passar o Ferrox, né? Que esse ferrugem estiver muito acentuado, estiver ali apodrecendo mesmo, ali derretendo o ferro, acabando com o ferro, você aplica diretamente o Ferrox, é isso que ele existe, tá? Aplicado com o pincel, ele vai converter essa ferrugem em ferro novamente e criar uma camada fosfatizada, né? Que é um protetor. Vamos supor, ele além de ele converter o ferro, ele também converte o ferro num protetor de ferrugem. Ou seja, se aplica ele, você pode aplicar até diretamente o esmalte sobre ele. Mas é mais interessante aplicar o Zarcão depois, porque vai te dar uma proteção maior, né? Mas se a pessoa não quiser aplicar o Ferrox e aplicar a tinta direto sobre o Ferrox, ela pode também, tá? Aí aplicando o Ferrox, se tiver enferrujado, não estando enferrujado, vem com o Zarcão. O Zarcão, ele é fosco, tá? Ele é um acabamento fosco, como qualquer outro fundo. Fundo para tinta, ele tem que ser fosco, que é justamente para aceitar a pintura, né? Então, você aplica o Zarcão é diluído com thinner, faz a diluição do Zarcão, que é em média aí de 10%, isso vai a diluição de 10% de água de thinner, isso vai depender do fabricante, né? Mas a média é 10% de thinner. Aplicou o thinner, esperou secar, eles falam que tem uma secagem de 12 horas para depois receber a tinta, o esmalte sintético. Aí você, vamos supor, isso sendo ferro, o fundo é o Zarcão. Se for material galvanizado, no caso de calha, rufo, né, rufo galvanizado, ou até mesmo portão, né, feito de tubo galvanizado, aí não se usa o Zarcão, a gente usa o Galvite, que é um fundo para galvanizado, tá? A função do Galvite, ela não é, até porque se for galvanizado não vai estar enferrujado, vai estar oxidado, né, que é um pouco diferente, tá? No caso é a mesma coisa, só que o material, o Galvite, o galvanizado no caso, ele não apodrece que nem o ferro, né? Então a função do Galvite não é proteger a chapa galvanizada, mas sim a aumentar a aderência da tinta sobre a chapa, né? Porque se você aplicar o esmalte sintético direto na chapa galvanizada, ela não tem aderência, que a chapa é muito lisa. Então você aplica, com o tempo ela vai descamar, ela vai soltar a película que nem um plástico, né? Então é necessário se usar o Galvite. Aí aplica o Galvite ele é diluído com água ras, tá? Ele não é diluído com thinner, é diluído com água ras, diferentemente do Zarcão. Perdão, o Galvite é esse aqui. Aplica-se o Galvite, secagem também em média de 12 horas, isso também vai variar de acordo com o fabricante. Aí após a secagem você aplica o esmalte. Se quiser, o Galvite também pode funcionar como um acabamento final, só que para isso é necessário de 2 a 3 demãos, né? Você aplica uma demão, se a pessoa, como ele é branco, né? No nosso caso nós temos ele branco, mas existe cinza também, mas nós aqui trabalhamos com ele branco.
Se você quiser deixar como acabamento na sua calha ou no rufo, que seja, não quiser passar esmalte depois, você tem que aplicar mais 2 demãos sobre a chapa galvanizada, tá? E ele tem um acabamento fosco, ele não tem brilho, porque também é um fundo, né? Então ele não tem brilho, ele é fosco. E aí depois nós vamos aqui para o acabamento, né? Que seria o esmalte. Aí a gente tem o esmalte à base de solvente e o esmalte à base de água. Esses 2 produtos aqui, a diferença basicamente entre eles, esmalte à base de água, ele não tem cheiro, secagem em 10 a 15 minutos e o acabamento dele, assim, a resistência dele, vamos supor, a sol e chuva, em relação ao base de solvente é um pouco menor. A base de solvente, ele tem a desvantagem de demorar mais para secar e de ter o cheiro mais forte, porém a resistência a sol e chuva, ele é maior, entendeu? Então a resistência é maior em relação a esse, entendeu? Esse aqui diluído com água rasa, tá? Não é indicado thinner, é indicada água rasa para diluição do esmalte sintético. Até mesmo na pistola? Na pistola também, só vai aumentar a quantidade de solvente que você vai colocar. Porque eles, aqui, segundo até a informação aqui ó, ele está falando aqui que é usado água rasa, diluente, no caso ele usa Lux Ras, né, que é do fabricante, porque o solvente só vai aumentar a quantidade de solvente que você vai colocar, no caso da pistola, né, na pistola de compressor aqui, entendeu, pessoal? Então você aumenta a quantidade de solvente para ele ficar mais fino e ter uma fluidez melhor na pistola, não ficar entupindo. Em relação ao pincel, né? A diluição seria uma quantidade maior de solvente, tá? Então, como eu estava dizendo, o esmalte sintético à base de solvente ele tem um cheiro mais forte, a secagem é um pouco mais lenta, porém o acabamento dele é um acabamento, o brilho é um acabamento mais fino, né? Então, se a pessoa estiver procurando eu quero deixar estou pintando minha porta, né? A porta lá de madeira, eu quero deixar um acabamento brilhante, que a pessoa quer um acabamento bem brilhante, o indicado seria a base de solvente, porque ele tem mais brilho do que a base de água, né? Apesar que aqui também ele tem acabamento fosco, que tem a opção, né? Você tem a opção de comprar ele fosco, tem o preto fosco, o branco fosco, e tem os acabamentos brilhantes. Esse daqui você tem a opção de ter ele acetinado e ele brilhante, que é o que nós temos aqui na loja. E então esse aqui, vamos supor, se a pessoa vai pintar internamente, legal, indica aqui a base de água, ele não tem cheiro, secagem rápida. Externamente também funciona, entendeu? Só que quando você compara ele com esse cara aqui, ele vai ter uma durabilidade um pouco menor, tá? Então a diferença básica entre os dois é isso. Alguma pergunta mais além aqui sobre os esmaltes? O Ferrox, eu posso aplicar ele diretamente na ferrugem ou tem que ser no pincel especificamente? Não, com pincel. Isso aqui não pode ser. E é importante a pergunta dele, porque esse produto, às vezes o cliente quer facilitar a aplicação e colocar na bombinha ou no compressor que seja, esse produto não pode ser pulverizado, ele tem que ser aplicado com pincel. Acredito eu por encharcar mais a superfície, né? E dessa maneira ter uma proteção maior, tendo mais eficiência no produto, né? Se o cliente vir aqui perguntar se o cliente quer tirar o ferrugem do meu portão, eu indico o Ferrox, depois usar todo. Isso. Para ter uma dupla proteção, mas aí porque teve situações já do pessoal usar isso daqui no tanque do caminhão. Porque o tanque começa a ferrujar, toda a ferrugem começa de dentro para fora, né? Então quando você vê a ferrugem brotando pelo lado de fora, já dentro já contaminou tudo. Então no tanque do caminhão, que não tem como a pessoa passar nenhum produto por dentro, eles jogam esse produto dentro para que ele comece a fazer uma proteção interna ali e também funciona. Ele depois, como eu disse aqui para vocês, se a pessoa quiser passar ele não quiser passar os arcão, passar direto a tinta sobre, também pode ser, tá? Lembrando que a parte podre, pensando num portão, a parte podre, na hora que você jogar o Ferrox, ela vai arrancar, vai ficar um buraco. Isso aí o cara tem que ter consciência, né? Às vezes a gente vai falar, pode ser que pro cara ele fala assim, mas se eu sei, então beleza. Mas tem cliente que pode levar inocentemente achando que isso aí vai preencher o buraco, a podridão que está lá. É o contrário. Isso
Isso aí a gente pega um parafuso enferrujado, que às vezes a gente tem aí na loja, você joga ele no ferrox, ele arranca, ele come o parafuso, ele come um pedaço da ferrugem mesmo, né? Então na hora de passar isso para o cliente tem que ter esse cuidado. Sobre os dois esmaltes, esse negócio de externo e interno, acho bom a gente não entrar nesse assunto, porque eles são para externo. São. Não, ambos são para externo, como eu expliquei. Só que assim, às vezes, se o cara for usar, vamos supor, na praia, ou num, sei lá, um lugar que receba muita chuva e sol, fica ali no portão diretamente, e aí a pessoa já chega para você falando assim, eu quero uma tinta boa, porque lá eu só pinto uma vez por ano. Cara, aí você pode indicar mais o esmalte à base de solvente, porque ele vai ter uma resistência maior a sol e chuva, né? A base de água, ele tem uma resistência, sim, é que esse é um pouco superior, entendeu? Basicamente a diferença é essa, e depois aí só tem vantagem em relação à base de água, porque a base de água ele seca rápido, ele não tem cheiro. Você lava no tanque. Você lava, né? A limpeza é muito mais fácil, você vai remover da sua mão, dos produtos ali, das suas ferramentas que você usou, você lava com água, facilmente sai, entendeu? É que eu falo assim porque assim, daqui a pouco estão vendendo esse e deixa de vender esse, porém, esse daqui tem os atributos também bons, né? Que não é só ruim, né? A tendência de mercado é essa. A gente ir para o base d'água como Neutrol, hoje foi uma resistência absurda, hoje só tem o Aqua. Tem o solvente, mas pelo preço só vende o Aqua. O esmalte vai ser igual, eu acredito que daqui mais uns 5 anos ou talvez menos, nós estamos falando de 10 anos já o base d'água, mas ele não pega. Vocês veem que a gente tem dificuldade para vender o base d'água até hoje. É difícil vender o base d'água, o cara já sabe que é mais fraco, precisa fazer uma repintura antes, resistência, então assim, acaba que tudo que é solvente, resina, verniz, aquela parte de Vedacity que a gente fez, quando você pensa em Vedaprem, pensa no próprio Neutrol, solvente é solvente, é isso que a gente precisa ter em mente na hora de vender, né? Então tudo ali, tudo que for base de água, se tiver o base de solvente pau a pau, o solvente ele vai ser mais resistente, sempre, certo? E um detalhe importante também é que eu expliquei é em relação ao brilho, né? Com a base de água ele não consegue chegar no brilho que a base de solvente tem. Então, às vezes o cliente está querendo, vamos supor, uma continuação de uma pintura, né? O cara já tem uma porta lá pintada com a base de solvente, ele vai pintar outra porta de frente, aí ele chega aqui e você vende uma base de água para ele, mesmo sendo branco, o outro também branco, só que o brilho dessa aqui, a base de água vai ser inferior ao brilho da base de solvente que ele tem lá, pintado anteriormente. É onde ele pode falar, pô, você não vendeu a tinta errada, não sei o quê. Então é bom também saber se é uma continuação, né? Ou se é uma pintura nova, né? Para você oferecer o produto, para não ter esse conflito, né? Aí então, tranquilo aqui em relação aos esmaltes, em relação aos fundos. Não falei do grafite, perdão. O grafite, ele como o Zarcão, ele também é um fundo. Só que ele tem um adicional que seria que ele pode ser fundo e pode ser acabamento final, tá? Então o Zarcão ele também, o grafite ele também protege, né, contra o surgimento de ferrugem, assim como o Zarcão, e também ele aumenta a aderência do esmalte no ferro, no caso, como o Zarcão também, né, por ser produto destinado a fundo. Só que ele tem a vantagem de também, você quiser deixar como acabamento, você aplica mais uma demão, ele funciona também como um acabamento, entendeu? Aplicando 2 demãos. No galvanizado ele não tem aderência, né? E um fator importante aqui também é que o esmalte, esse esmalte à base d'água, na chapa, eles falam, né? Até no panfleto da escola tem lá que ele pode ser aplicado direto na chapa galvanizada ou no azulejo. Só que esse campo eu não quis falar muito aqui porque é meio complicado, né? Porque você pode falar para o cliente que aplica direto sobre a chapa galvanizada, que ele vai funcionar. Só que a chapa galvanizada é muito... quando você compra um rufo, às vezes você passa a mão dele, tá oleoso. Então aquilo ali não vai aderir em nada, mesmo que esse aqui fale, aí se o cara não fizer um tratamento na chapa para depois jogar o esmalte em cima, vai dar problema, tá? Aquele óleo não vai deixar aderir, além da superfície super lisa, que é o caso do rufo, ainda tem esse óleo que não vai deixar aderir o esmalte em base d'água, tá? Alguma dúvida aqui?
Sobre o grafite ou o zagão, posso recomendar qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Os dois têm o mesmo efeito no final. Ambos são protetores. Mas qual a diferença assim, máxima? O acabamento, né? Que nem eu expliquei aqui, o Zarcão, ele não tem preocupação nenhuma com o acabamento, fica aquela coisa bem grosseira, a cor dele é uma tonalidade forte, é laranja, né, no caso, e ele não tem nenhum acabamento, o acabamento dele é bem assim, ele não tem acabamento, né? Já o grafite, você aplicando 2 demãos, ele te dá um acabamento melhor, ele fecha os poros, né? Ele não tem brilho, mas ele dá um acabamento melhor. Então, se o cliente pedir, eu quero um, mas eu quero que faça um acabamento. Aí você oferece o grafite. É claro, se a pessoa quiser essa cor também, né? Tá. Mais alguma pergunta? Não? Se o material galvanizado estiver oxidando, eu posso usar o ferrox também? Então, o galvanizado ele não oxida. Ele não vai oxidar, ele vai escurecer a chapa, ali, né? Tá ficando preto? Ela vai escurecendo. Ela vai ficando preto, vai ficando escuro. Mas não vai apodrecer. Mas ele serve também para oxidação? Ela serve para quê? Oxidação, para quando oxidar o ferrox. O ferrox ele é para combater a oxidação. No caso, vamos supor, o produto já está oxidado e você precisa pintá-lo. Aí você aplica ele, para ele, no caso, ele converter essa oxidação em ferro novamente, né? Que ele vai gerar uma camada fosfatizante. Fosfatizante é mais ou menos aquele parafuso de drywall que tem ali, aquele preto, né? Vai formar aquela camada preta e aí você aplica o Zarcão em cima, ou no caso o Galvite em cima e depois o esmalte. Eu penso só que na prática, se aquela chapa fina daquele jeito lá tiver realmente podre, quando você passar o ferrox, vai fazer um buraco. Então o cara é a última coisa que ele vai querer. Tem que trocar. Ele vai acabar pintando por cima, ele vai fazer qualquer coisa, menos passar o ferrox. Né? Então assim, mas difícil alguém vir te pedir isso aí. E o ferrox também, normalmente, o cara já sabe quando ele quer. Né? Dificilmente vem um cliente cru e fala, eu quero um ferrox, ele não sabe para que serve, sabe? Assim, normalmente o cara, ele já sabe a reação, né, disso aí. Até porque, quando você fala materiais que nem você vai ler aqui, qualquer tipo no esmalte sintético ou aqui, ele está falando materiais ferrosos e materiais não ferrosos, né? Que nem isso aqui é aplicado em materiais ferrosos. Ferroso, quando eu falo ferroso, é o ferro em si. A chapa galvanizada não é classificada como material ferroso, né? Porque ele não vai nessa composição, a mesma composição do ferro. Então ele não sofre as mesmas ações do tempo que o ferro sofre, entendeu? Então é um produto diferente, né? Então eu posso usar ele para prevenir a ferrugem também, né? Antes de existir a ferrugem, eu posso... A ferrox? Não. Aí para prevenção é o Zarcão. O Zarcão é prevenção. O ferrox é quando já está enferrujado, entendeu? E você quer converter aquela ferrugem em ferro novamente. Se você pegar o ferrox agora e neutralizar a ferrugem. E passar no ferro ali, não vai adiantar nada. Não vai fazer nada, vai gastar dinheiro. Manja não vai servir. Ele não tem função de prevenção. Entendeu? Ele se você ler aqui, ele está falando neutralizador de ferrugem. Então a ferrugem já tem que estar instalada para ele neutralizar ela, para essa ferrugem não progredir. Então vamos entrar aqui agora na parte de seladora e vernizes, tá? Mesma coisa, vai aplicar o verniz, preparar a superfície antes. Preparar a superfície seria o que? Lixamento, né? Se for interno, uma superfície que não recebe sol e nem chuva, seladora, entendeu? Porque a seladora, ela vem escrita aqui interior, que é um erro que a maioria às vezes dos pintores cometem, de usar seladora achando que vai dar uma proteção maior e aí, vamos supor, vai aplicar numa porta que recebe sol, vou passar seladora porque vai proteger. Não. Se pegar sol sobre a seladora, é onde começa a amarelar o verniz, a pessoa fala assim, vernizei minha porta, não demorou 3 meses, já está tudo amarelado e craquelado, porque pode ser o motivo da seladora, aplicado antes, e a seladora não pode ser aplicado exterior, somente interior. Função da seladora, como o próprio nome já fala, selar a madeira, porque a madeira ela é muito porosa, né? Ela absorve, você joga uma água, ela absorve, então se você jogar o verniz em cima, ela vai absorver o verniz e você vai acabar gastando muito verniz para formar uma película. Então aplica-se a seladora. Nós estamos falando de porta crua. Porta crua. Não é para passar seladora em cima do esmalte, em cima da pintura. Não, da porta crua, da madeira crua. Fique bem claro, né? Se a madeira já estiver envernizada,
Aí você somente vai lixar, né? Preparar a superfície para o lixamento, vai lixar para queimar aquele brilho e aí então aplicar o verniz já direto, porque já tem uma camada embaixo, então não é necessário selar a madeira. Selar a madeira quando a madeira é nova, né? Para fechar os poros dela. Então aplica-se a seladora, lixa a seladora, porque a seladora depois de aplicada ela vai ter um brilho, então esse brilho pode comprometer a aderência do verniz, e aí você lixa ela, lixa fina, né, 220, só para queimar esse brilho, e aí você aplica o verniz. Vernizes, a gente tem verniz tingidores e tem verniz incolor. Nós temos vernizes que são mais destinados para a área que recebe muita chuva, que seria o caso do marítimo, e temos vernizes destinados para a área que pega muito sol, né? Então, se você tem uma porta lá que recebe mais sol do que chuva, você parte com verniz que tenha filtro solar, né? Que é o caso, a gente tem verniz com ação triplo filtro solar, entendeu? Tem uma proteção maior às raios UVs. Então você aplica esse verniz. Se a madeira não pega sol, mas é uma área úmida, né? Uma área que pega água por algum motivo, ou chuva, né? Aí você vai atrás de um verniz marítimo. O verniz marítimo, ele é menos viscoso do que os outros vernizes, ou seja, ele tem uma fluidez melhor. Então ele vai te dar um acabamento final melhor, né? Porém, o marítimo que nós temos aqui, ele é incolor, tá? Ele não vai tingir a madeira, ele só vai dar brilho, tá? Ele não tinge a madeira. Aí depois nós temos os vernizes que são tingidores, né? Que aí a gente tem o verniz Neutrex, tem o caso do Neutrex, tem o Mogno, castanho avermelhado e embuia. Esses vernizes tingem a madeira. Então o Mogno deixa a madeira avermelhada, o embuia escurece a madeira, né? E tem o castanho avermelhado que é um pouco menos avermelhado do que o Mogno, né? Aí no catálogo lá, no catálogo que nós temos, dá para vocês perceberem a diferença. E temos o Polisten, né? O Polisten, ele não, se você procurar aqui, ele não está classificado como verniz, né? Ele no caso é um stain impregnante, né? O que é isso? Ele é uma base antes do verniz. Então o Polisten, ele é, vamos supor, você vai aplicar, ele tem uma resistência maior do que qualquer outro verniz que nós temos aqui, tá? Então o Polisten, você vai aplicar ele ele é destinado para um deck de piscina ou para um móvel seu que fica lá externo a sol e chuva. Por quê? Porque ele tem uma ação hidrorrepelente, ou seja, ele repele a água, a chuva vai bater, não penetra, ele repele a água, e ele tem ação fungicida e bactericida, né? Ele não deixa a madeira mofar e não deixa proliferar bactérias na madeira, entendeu? Então, normalmente quando você vai numa piscina, que você vê aqueles decks de madeira ao redor da piscina, é feito um tratamento com Polisten antes. Detalhe, o Polisten não é diluído, tá? Ele já vem pronto para uso. Não se usa água rasa, não se usa tino, não se usa nada, ele já está pronto para uso. Os demais vernizes a gente dilui com água rasa, tá? Não se usa thinner, tá? Nos demais vernizes também água rasa. A seladora a gente dilui com thinner, tá? Seladora, thinner. Não se usa água rasa na seladora, tá? E no caso dos vernizes a gente dilui com água rasa, tá? Verniz Copal. O verniz Copal é um verniz destinado para interior, interno. É um local onde não pega sol e nem chuva, né? Então, um móvel, uma cadeira, uma coisa que você tem dentro da sua casa, se usa o verniz Copal. Ele é um verniz mais em conta em relação aos outros, justamente porque não tem essas resistências sol e chuva, tá? Tem um acabamento brilhante, tá? Acabamento fino. E já falei do tingidor, do extra. Alguma dúvida sobre o verniz? O Poliulac, ele perdão. seria igual O extra. o extra. Isso. O Poliulac, esse verniz aqui, ó. Anderson, o Polisten não tem cupinicida? O Polisten tem. Isso, eu deixei de falar. Além de ser a ação antifungicida, bactericida e cupinicida. Não deixa pegar cupina na madeira, tá? O Polisten. Tá? Outros vernizes, vamos supor, na madeira antes tem que passar o cupinicida para depois passar o verniz. Se você usar o Polisten, você não precisa usar o cupinicida. Tá? Todos os vernizes têm acabamento ou é só o
o Polisten, o Copal, não, todos têm acabamento brilhante, isso, todos têm acabamento, menos o Polisten. O Polisten é fosco, sem acabamento, justamente porque ele é um fundo, né? Você aplica ele e depois passa um verniz. E tem o Polisten tingidor também que nós temos aí, é o mogno. Esse mogno, ele tem acabamento fosco, ele vai tingir a madeira, mas se a pessoa quiser, vamos supor, a madeira dela lá é bem clara e ela quer deixar uma tonalidade mogno e ele já queria passar um fundo para se aproximar depois do acabamento final. Aí você recomenda um Polisten mogno, que ele vai dar proteção, todas as proteções, e já vai deixar a madeira próximo do tom mogno. Aí depois ela aplica, se ela quiser brilhante, ela aplica um verniz marítimo para dar aquele filme brilhante em cima do Polisten mogno, entendeu? Mas o Polisten mogno também não tem brilho, tá? E também não pode ser diluído com água rasa ou nenhum outro tipo de solvente, ele já está pronto para uso. Esse marítimo posso usar em litoral? Não. Pode, você pode usar no litoral. Ele tem uma resistência melhor. Tanto que ele foi desenvolvido a princípio lá atrás para usar em casco de navio, né? Porque tem uma resistência maior que o próprio nome já fala, marítimo, a água, né? Entendeu? É que assim. Para sol já não. Para sol, apesar que agora. Confuso, né? O ideal seria você ver se lá na casa do cara da praia, sei lá, se bate chuva. Se tem mais incidência de chuva de sol. Não tem cobertura, etc. É muita chuva, vai de Neutrex, eu acredito. Eu já iria para um verniz que seja mais fodão. E deixaria esse, porque se o cara falar, lá quando bate chuva. Não, por favor. Antes tinha um filtro duplo solar. Duplo filtro solar. Não, hoje. É que hoje todos está vindo com camada filtro solar. É que assim, o marítimo, ele forma aqui que ele tem uma camada de filtro solar. Ou seja, ele tem uma proteção a raios UV. Só que aí já existe um verniz com tripla camada, né? Que é o caso a gente tem, acho que esses restauradores aqui, eles já são com triplo filtro solar. Então ele tem uma resistência maior ao raio UV do que o extra. Entendeu? O Neutrex também é triplo filtro solar, já tem uma resistência maior. Porém, a resistência deles à água já é inferior ao marítimo. Então você tem que adequar, né? Lá eu tenho mais incidência de água do que sol. Pode, mas aí eu já acho que o marítimo, ele amarela. Por ele ter o filtro solar em evidência, sempre ele vai amarelar. Veja que o Copal, se o cliente chega pra gente e fala assim, eu quero um verniz barato, safado, só pra eu dar um brilho. É o Copal. É ele que você vai pegar. O cara vai, mas eu não quero proteção, eu só quero verniz. É o Copal. Então o Copal ele não é amarelo, o Copal ele não muda a cor, ele não muda o tom, nada. Quando você entra para os outros... Só que for usar externo ele já não é indicado. Não, sem chance. É só... A resistência dele nenhuma é para externo, entendeu? Até porque ele não pode pegar água, etc. É verniz baratinho, o cara já vai saber. Só dá brilho, ele só dá estética, né? Então não te dá proteção. Só um acabamento bonitinho. Ele só para dar acabamento. Nesse exemplo que o William está falando, então a gente não tem. Não tem um verniz completaço para você falar pro cara. Então hoje a gente tem, assim, é claro, tem que fazer todos os tratamentos, né? Porque até o ideal é o Polisten. Se você passar o Polisten... Eu usava extrato de nogueira, eu acho que era para escurecer. Não tem mais, que aí é que os vernizes tingidores já fazem isso, né? Mas vai misturar onde? No Polisten, para mim não vai mudar brilho. Ele não é um verniz de acabamento, sabe? Ele é um verniz que ele vai estar lá de fundo, por exemplo, mas para proteção, né? Não para pegar o pigmento da tinta. Aí acho que nesse exemplo não tem, você teria que... Tem que ser aplicado... assim, na verdade, o ideal é você fazer 3 proteções, né? Aí você vem lá com Polisten, aí beleza, já está protegido contra as chuvas, sol. Agora você vai pensar no acabamento. Você quer um acabamento brilhante, você quer um acabamento, você quer tingir a madeira, né? Mas é que o exemplo que a gente falou aqui, rápido, foi passar primeiro o tingidor, que já dá o acabamento, e depois você passar o extra por cima. Aí que eu comentei com ele que o extra, ele vai amarelar completamente, ele não vai rolar essa... E tem um empecilho, porque quando você passa um verniz tingidor, ele tem brilho, né? Muito brilho, ele fica brilhante. Aí não vai aceitar outro verniz em cima, você vai ter que lixar, ou seja... Você vai tirar, eu acho assim... Acho que é melhor ir pro Polisten. Se o cara realmente chega e fala, eu quero uma proteção Power Black lá, você vai ter que passar o Polisten, né?
E o polistém é só um fundo. Ele é um fundo, mas a gente tem ele mogno, que pode funcionar como acabamento. Só que ele fica vermelhão. Inclusive o polistém mogno, ele é mais vermelho do que o Neutrex mogno. O acabamento do polistém mogno é bem vermelhão, só que fica fosco. E aí você poderia, nesse caso, passar um verniz marítimo, que é incolor em cima, entendeu? Aí você pode passar o verniz marítimo para dar brilho, porque tá lá fosco e você não quer fosco, você quer com brilho, aí você aplica ele, entendeu? Aí você pode passar o marítimo em cima, até porque ele é fundo, né? O polistém é um fundo, então ele aceita outra coisa, outro acabamento. Tá? Anderson, esse aqui, por que você não pegou? Então, eu peguei esse porque eu vi uns... Esse daqui é a mesma coisa do Ferrox, mesmo produto, mesma função, tá? É que eu assisti ontem uns vídeos a respeito disso e eu não sei se era a embalagem mais antiga dele, ele além de neutralizador, ele estava escrito convertedor, neutralizador e convertedor de ferrugem. Agora ele só vem escrito neutralizador, como o Ferrox também só neutralizador. Aí eu pensei que existia alguma diferença de converter e neutralizar, porque realmente existe, né? Você converte a ferrugem, você converte a ferrugem em ferro novamente, e tem o que só vai neutralizar a ferrugem e não vai converter aquela ferrugem em ferro novamente, vai neutralizar ela para não continuar proliferando, né? Então, só que a embalagem desse já mudou, agora ele está vindo só neutralizador, não está vindo neutralizador e convertedor. Aí eu fui pegar para verificar isso. Também, pode vender ele, mesma função, mas sendo mais em conta, bem mais em conta que o Ferrox, entendeu? É que assim, o Ferrox é um produto conceituado, tradicional, que existe há anos, né? Esse aqui já é um produto mais recente, né? Mas também mesma finalidade, mesma função e mais em conta. Mais em conta que o Ferrox, tá? Também aplicado com pincel, tá? Não se aplica com pulverizadores, compressores ou bombinha, qualquer coisa, com pincel, tá? Para encharcar bem a superfície. Alguma pergunta? Uma pergunta por cima, esses produtos diferentes da semana passada, no quesito de... Eles realmente já ajudam a prevenir ferrugem, cupim, esse tipo de coisa, não é que nem o outro que fala que é antimofo, mas não é. Não, ele tem todas as suas ações aqui que a gente falou, eles realmente têm essas funções. Ressalvando que, assim, tem os protetores, né? E depois tem os de acabamento. Né? Não são todos, que nem você pensar que esse daqui vai proteger contra a ferrugem, ele não tem, só a proteção dele contra a ferrugem. Para fazer uma proteção, você tem que aplicar o fundo antes que ele use arcão, né? Os arcão é a função de proteger, né? Lembrando que é para proteger, proteger contra o surgimento, né? Prevenção. Esse daqui é quando já está enferrujado, tá? Esses dois aqui. Alguma pergunta? Tem uns produtos que você falou que era água raiz e outros era thinner. Se eu jogar o thinner e ligar água raiz, vai dar uma... Então, Thiago, eu não sei te dizer qual o efeito adverso que vai ter, né? Se você usar thinner no verniz. Acredito eu que vai funcionar do mesmo jeito, porém a longo prazo vai te dar algum problema, né? Amarelar o verniz, né? Ele vai descascar o verniz mais rápido, né? Porque você usou um solvente que não é o que está indicado pelo fabricante. Né? Só a seladora que eu uso. O thinner. Mas isso é na prática do dia a dia, o pintor tem essa lenda, o costume, sei lá, o thinner seca mais rápido e dá mais brilho. É padrão isso na grande maioria, né? O thinner, eu quero que seca rápido, põe thinner. Né? Eu quero mais brilho, põe thinner. Só que quando você usa ele, por exemplo, no esmalte branco, é tendencioso a amarelar, talvez por causa da química, enfim, né? Mas na prática é isso. Na prática a exceção é a seladora. E é seladora. O Assim, resto é água raiz, né? você vai falar até Lembrando com... também que muitos usam gasolina. Isso que eu ia falar. Tem gente que usa até gasolina para diluir, entendeu? Fala que é melhor, Fala né? que rende mais. Fala que rende mais, melhora. Cara, é tudo coisa, aí você vai debater com o químico que desenvolveu o produto e com o pintor, né, sem querer menosprezar a classe, claro, você vai com o pintor que talvez ele nem leu o manual do produto, né, então aí é uma coisa que não dá para explicar qual o efeito que vai ter, mas com certeza vai ter um efeito contraditório, Você está indicando isso porque não é o indicado, né.
Não é indicado. O pessoal vem no YouTube lá, vem vídeo. E lembrando uma situação que o Ivo tocou aqui que é importante, o esmalte à base de água, quando você pega o branco e vai pintar uma madeira, ele não amarela, é uma coisa que ele tem em relação à base de solvente, que é melhor, porque a base de solvente, por ser resina, né, a base de solvente, ele amarela, o branco ele acaba amarelando na madeira. Você pinta uma porta lá, até mesmo no ferro, quando você pinta assim, não fica um branco que pinta ali, ele dá uma amarelada por motivo da resina que tem, entendeu? Então na madeira amarela muito. Então se você for passar um esmalte numa madeira, um esmalte base solvente direto sobre a madeira, é necessário uma base antes, que é no caso um fundo nivelador, tá? Que é um fundo para madeira, aplica esse fundo nivelador, depois você passa o esmalte branco sobre. Ou tem alguns pintores, como a gente acabou de falar, no popular aí, que usa o látex no lugar desse fundo nivelador, látex branco. Passa ele, que eles usam o termo queimar, né? Vamos queimar a porta. Passa o látex branco, depois você passa o esmalte branco em cima, para evitar esse amarelão, para essa reação da resina com a madeira. Mas isso aí não é indicado, né? Não é indicado o látex, é como a gente acabou de falar, do caso da gasolina aqui, do coisa. Isso aí são artifícios que eles usam aí, no popularzão aí, entendeu? O indicado é o fundo nivelador, é um fundo próprio para isso. Tá? A base d'água não amarela. Entendeu? Porque ele não tem essa resina que tem na base solvente. Tá? Essa resina que eu falo, vocês já perceberam no esmalte alumínio? Que essa resina ela cola, ela fica saindo aquela resina amarela. É aquela resina ali. Aquela resina na tinta branca, no esmalte branco, quando seca, dá aquele amarelado, uma suave amarelada. Entendeu? Já na base d'água não tem aquela resina, então ele não tem esse efeito. Tá? Beleza? Muito obrigado, pessoal. Valeu.